Olá a todas e todos, eu sou a Patrícia Fassa, eu tô aqui nessa segunda temporada da série Rede Empreendedora EDC. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Rogério Cunha, empresário de Manaus, né? Uma alegria, Patrícia. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua atividade, da sua empresa, como que começou. Nós somos então uma empresa atualmente com 33 colaboradores, uma pizzaria tradicional lá em Manaus. Começamos em 1994. Eu e minha esposa, então, desde o início queríamos fazer uma forma diferente de ser empresário. E essa forma diferente, então, foi meio que embasado, como ela já conhecia a economia de comunhão, e a gente começou ali os primeiros, testes, as primeiras experiências de como é que seria viver a economia de comunhão numa empresa. O que seria esse ser diferente como empresário? Para a gente, Patrícia, um dos pilares de economia de comunhão é a questão dos relacionamentos. Então, nós entendemos que acima de tudo, do profissional, a gente tinha que ver a pessoa, né? Então, eu tenho até um exemplo prático, recente, que nós fazemos avaliação de vendas dos nossos atendentes quase todo mês. E tinha uma atendente que estava tendo um desempenho muito abaixo do que a gente esperava, que eles têm metas individuais de vendas. Então, eu resolvi bater um papo com ela e eu escutá-la. Então, eu e minha gerente, então, chamamos ela para uma conversa reservada. E realmente ela me contou que então estava passando por todo um problema de saúde, problemas graves, que ela teria que fazer algumas cirurgias e que ela estava apreensiva, ela estava também com alguns problemas em casa. Então, Patrícia, depois dessa escuta, eu falei nossa, realmente eu entendo agora o que essa pessoa está passando. Então, desse olhar realmente focado na pessoa e entendê-la por que ela está tendo aquele desempenho, né? Então, a gente realmente sempre procurou ter essa escuta um pouquinho mais próxima do que teria um empresário normal. Rogério, eu imagino que você, como empresário, no seu dia a dia deve enfrentar vários desafios, né, na sua organização, com colaboradores, enfim, de gestão mesmo. Como que os valores da EDC, ou essa cultura da EDC, auxiliam ou ajudam de alguma forma você a lidar com esses desafios? É porque com o aumento da competitividade no mercado, que eu acho que em todos os estados do Brasil está esse aumento da competitividade, principalmente no setor de alimentação, a gente tenta proteger a nossa margem de lucro. E a nossa margem de lucro passa muito pela uma negociação com fornecedores. Então, os fornecedores, às vezes, fazem uma pergunta tentadora. Olha, eu vou negociar a mussarela, que atualmente a gente está pagando R$ 28,50, R$ 29 o quilo. E eu falo, olha, eu vou comprar 1 tonelada esse mês e eu preciso de um desconto. Aí ele pergunta, é com ou sem nota? E aí, realmente, nessa hora eu falo não, eu escolhi ser um empresário ético, que um dos valores de economia de comunhão é a ética. Então eu falo, não, eu quero um desconto, mas eu quero com nota para poder pagar os impostos devidos, né? Então, nesses momentos, a gente tenta dar um testemunho de um empresário coerente com aquilo que a gente tenta viver, né? Certo. E, o que você diria para algum empresário, algum empreendedora que está começando agora e quer conhecer um pouco mais da EDC? Qual que é a importância, na verdade, desse movimento, dessa prática? Acho que para a sociedade, enfim, para a nossa economia também, né? Patrícia, nós tivemos, a oportunidade de conhecer a economia desde o início da Lopiano. A gente vai ano que vem completar 30 anos de mercado. E eu diria que foi uma grande luz no nosso caminho. Uma luz em que sentido? Você numa empresa, você tem realmente todos os processos ali normais de atendimento, de pós-venda, de manutenção, tem todos os processos. Só que tudo isso tem que ser permeado por trás com alguma filosofia da empresa, os valores nas quais ele acredita, e nisso entra algo mais numa empresa de economia de comunhão. Recentemente nós fizemos uma revisão no nosso planejamento estratégico e é muito, claro a diferença de uma empresa como a nossa, que tem toda uma filosofia por trás, muito baseada nos valores de economia de comunhão, e que a gente passa no nosso manual de manual de integração da empresa, a gente passa todo qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, e isso cria realmente um ambiente muito mais saudável, não só de comprometimento dos colaboradores, mas também as pessoas dizem que sentem alguma coisa diferente na Lopiano, e eu sinto que é essa alma que foi criada por essa filosofia baseada nos valores de economia de comunhão. Então vale a pena. Comece
navegando já de uma pequena forma, mas tente criar esse algo mais, que são os valores de economia de comunhão. Legal, obrigada, Rogério. Obrigada por compartilhar essa experiência com a gente e tá participando da série. De nada, Patrícia. Vocês estão convidados a provar a pizza para ver se tem um gostinho de fraternidade. Tá bom, pode deixar. A gente vai lá para Manaus. Obrigada, Rogério. Obrigada a vocês que assistiram, que acompanharam essa entrevista. Acompanhe a gente nas redes sociais, sempre por uma economia, uma nova forma de pensar e de fazer negócios.